Hoje eu trouxe um problema de ótica que eu acho muito interessante e que eu queria compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui nessa figura um palitinho que seria o objeto, uma lente e aqui uma imagem real, invertida, projetada no anteparo, entendeu? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que a distância focal é 3, né? Vamos dizer que o P 4 e que o P' é 12, ó. Essa conta certamente você percebe que é verdade, né? Se você fizer o produto sobre a soma de 4 com 12, né? Dá 3, né? Isso a gente sabe decorado porque a gente estuda resistores em paralelo, né? A gente acaba decorando, né? Mas veja só que interessante o que acontece, ó. A matemática, ela não se incomoda se você inverter. Se você disser que o P é 12 e que o P' é 4. Ó. Mas o que significa isso daí fisicamente? Eu posso inverter o P com o P' e a matemática não se incomoda? Significa o seguinte, ó, quando você está dizendo que o P é 4 e o P' é 12, lembra do princípio da reversibilidade dos raios? Você está considerando ó, que o objeto está do lado esquerdo e a imagem está do lado direito. Mas quando eu inverto, quando você inverte, você está usando a ideia do princípio da reversibilidade dos raios. Você está considerando que o objeto agora está do lado direito e que a luz ó, faz esse caminho ó, e que a imagem está do lado esquerdo. Ou seja, o princípio da reversibilidade dos raios, ele está embutido, por incrível que pareça, né, na equação de Gauss, ó, dos pontos conjugados. Puxa vida! E por que isso é uma coisa tão interessante, Renato Brito? Porque dá margem a um tipo de problema super interessante na aula de ótica, que é o seguinte, ó. O enunciado diz que você tem um objeto, por exemplo, nessa posição, e aí diz que tem um anteparo nessa posição aqui da direita, né, uma parede. E existem duas posições que você pode colocar essa lente de modo a formar uma imagem nítida no anteparo. Quando eu falo imagem nítida, pessoal, para a ótica, quando a imagem é dada por essa equação aqui, ela já é automaticamente nítida, né? Então, moral da história, existem duas posições ó, em que eu posso colocar essa lente de modo que a partir desse objeto será formada uma imagem nesse anteparo, entendeu? E aí a questão pergunta sobre essas duas posições da lente. Quais as duas posições onde eu posso colocar essa lente para que a partir desse objeto seja formada uma imagem no anteparo? Aí normalmente ele dá a soma. Tá vendo que 12 mais 4 é 16? Normalmente ele diz, sabendo que a distância do objeto até o anteparo é 16 e dá a distância focal da lente, ó, 3, ó. Quais são as duas posições onde eu posso colocar essa lente, né? E aí, no fundo, essa questão a pessoa às vezes não percebe, mas ela está baseada no fato de que eu posso inverter o P com o P', e a equação não percebe a diferença. Pronto, ó, desenhei a segunda posição da lente, de tal modo que, num caso, essa distância aqui, ó, é o P, e essa distância aqui é o P', né? Mas, no outro caso, essa distância aqui, ó, seria 4 e essa distância aqui seria 12, né? O fato é que, por conta dessa simetria, uma coisa que você está percebendo toda vez é que essa distância aqui, ó, x, ó, vai ser igual a essa outra distância aqui, ó, x também, ó. E como nesse tipo de situação a questão sempre vai te dar essa distância total, ó, que eu estou chamando de dzão. Então, se você sabe dzão e você sabe que esse x do lado esquerdo ó, tem que ser igual a esse x aqui do lado direito, ó, a distância entre as lentes, ó, tu poderia chamar de dzinho. E aí tu poderia escrever uma equação dizendo, por exemplo, que P vale x e que o P' valeria quanto, professor? Dzinho mais x. Ó. É, professor, mas se eu quiser o contrário, pode? Pode. Você pode dizer que o P' é x e que o P é d mais x. O fato é que no final das contas, tu vai acabar dizendo que 1 sobre f é igual a 1 sobre x mais 1 sobre d mais x. Você vai poder também dizer que dzão é igual a 2x mais dzinho, né? Onde dzinho é a distância entre as lentes. É interessante você perceber o que é que muda de uma situação para essa outra, né? Quando você inverte a posição do P com o P', né? A ampliação também vai inverter. A ampliação linear transversal, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando a gente calcula a ampliação com esses primeiros valores,
vai dar o que, professor? Menos P' sobre P, menos 12 sobre 4, menos 3, ó. Só que se você calcula com esses valores aqui, ó, vai dar menos 4 sobre 12, ó, vai dar menos 1/3. Ó. Então a ampliação, ela inverte. É importante você perceber isso. Se primeiro era 3 vezes maior, depois vai passar a ficar 3 vezes menor. Veja só, por exemplo, o caso dessa questão que caiu na prova da UES, ó, recentemente. Ela está exatamente com essa mesma ideia que eu contei para vocês, que é uma ideia muito popular, muito interessante. O que a questão da UES está dizendo, né? Tá aí, ó. Ela está dizendo que aqui temos o objeto, aqui temos a tela, onde vai ser colocada a imagem. E a questão está dizendo o seguinte: a distância do objeto até a tela vale 100 centímetros. E aí a questão está dizendo que para duas posições da lente vai formar uma imagem sobre a tela. Então é aquilo que eu falei para vocês, ó. É como se, basicamente, ele estivesse invertendo a posição do P com o P', né? Usando o princípio da reversibilidade dos raios. Então qual é a ideia? Pela simetria que eu mostrei para vocês, ó, essa distância x, ó, ela tem que ser igual a essa distância x. Ó. A gente poderia simplesmente dizer, ó, que essa distância azul que eu estou marcando aqui, ó, seria 100 menos x. E aí qual é a ideia? Eu vou usar aqui 1 sobre f, é 1 sobre p, mais 1 sobre p'. F é 24, a lente é convergente, distância focal positiva, né? Eu posso dizer que o p é x, ó, e o P' vai ser o quê? 100 menos x. Professor, que massa, né? Pois é, só que a pessoa só percebe que é fácil quando ela entende que tem a ver com aquele lance lá, né? De trocar o P com o P' e o princípio da reversibilidade dos raios, né? Bom, então agora a gente tem que resolver essa equação do segundo grau. Bora lá. Aqui embaixo vai aparecer o produto, né? X, que multiplica 100 menos x, ó. E lá em cima vai aparecer a soma. X mais 100 menos x vai dar 100, né? E aí, amigão, bora multiplicar aqui em cruz, ó. Então, ó, você está procurando dois números cuja soma vale 100 e o produto, ó, 2.400. O que você percebe? 40 e 60, né? A soma vale 100 e o produto vale 2.400. Se você não gostou, você pode tirar o delta, resolver normalmente, né? Nessa questão, você vai ter duas situações. Numa primeira situação, eu posso dizer, por exemplo, que a distância P, ó, vale 60 e o P' valeria 40, considerando que a lente está aqui, né? Aí seria essa, 40 e 60. Ou a situação invertida, né? Considerando que a lente está nessa posição, aí essa distância é que seria o 40 centímetros, né? E essa outra distância aqui, ó, é que seria o 60, né? Se essa distância daqui para cá é 60, ó, e esse pedacinho aqui é 40, 60 menos 40, 20 centímetros. Ó. Então a distância Dzinho, ó, entre as duas posições, 20 centímetros, professor. Letra D de dado, 20 centímetros.